Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 13 de janeiro. Os dias estão se passando rapidamente. Dentro de instantes você terá a oportunidade de ouvir a continuidade dessa palavra que nós trouxemos pela passagem do ano novo para o ano, do ano velho para o ano novo. E você também ouvirá ainda o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre um tema muito importante. Você vai ficar com a palavra ministrada com o reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o tema Os Porquês da Vida. Por que é que nós passamos por tantos problemas que poderiam ser evitados? Por que tantos dilemas? Por que tantos acidentes? Por que tantas mortes? Porque nós muitas vezes não encontramos uma resposta adequada às interrogações dos porquês da nossa vida. E você vai ficar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre esse tema. Na caminhada da vida, não andamos em tapetes aveludados, nem caminhamos por jardins engrinaldados de flores. A nossa jornada se desenvolve em desertos áridos, em vales profundos, em situações adversas. Muitas vezes, tragédias desabam sobre a nossa cabeça e não temos tantas respostas. Terremotos, tsunamis, guerras, conflitos tribais, raciais, étnicos, religiosos, a violência das ruas, a enfermidade grave que assola o corpo, a injustiça social, a corrupção daqueles que governam. Tudo isso, tantas vezes, traz sobre nós um peso esmagador. O que fazer neste momento? Amargurar a alma? O que fazer? Se revoltar contra Deus? O que fazer? Mergulhar numa caverna de depressão e perder o sabor e o sentido da vida? Asaf, no Salmo 73, relata o seu grande conflito ao olhar para o ímpio, próspero, saudável, cercado de amigos, e ele, um homem piedoso, que lavava as mãos na inocência e fugia de toda a maldade, sendo assolado, sendo esmagado pelas vicissitudes da vida. Esse homem resolve os dramas da sua alma quando ele tem um encontro com Deus na casa de Deus. Os olhos da sua alma são abertos para compreender que às vezes aqui a providência é carrancuda, mas quando tudo aqui parece um cenário cinzento, Deus está esboçando diante de nós um cenário belíssimo do seu cuidado, do seu amor. Aqui tem choro, tem dor e tem lágrimas, mas o que nos espera é uma vida de bem-aventurança eterna, porque o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com as alegrias por vir a serem reveladas em nós. Profere arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu.
Preste atenção, isso aqui que é muito importante, isso aqui é sintomático. Hoje, diante de tudo que está acontecendo no mundo, essas tragédias, enchentes, e muita destruição, e pandemia, e muita gente morrendo, eu já ouvi pessoas murmurarem contra Deus. E aqui em Apocalipse diz que os homens vão blasfemar contra Deus. Nós estamos vendo hoje apenas um vislumbre daquilo que realmente será realizado num grau mais bem elevado, em toda a sua plenitude. Davi conseguiu, através de todo este salmo, contemplar os atributos divinos de um Deus que é soberano, mas que tem sido desprezado, como sempre foi, pela criatura, por aqueles que não querem saber de Deus. E isso está acontecendo hoje já em nossos dias. Lembremos-nos, meus irmãos, que apesar de tudo, Deus não deixou de ser Deus, Ele continua sendo soberano, os seus atributos continuam sendo postos em evidências, Ele não perdeu e nem perderá o controle dos seus planos. Jó nos diz no capítulo 42, versículo 1, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus decretos podem ser frustrados. Nada. Sejam bons ou sejam ruins, Deus tem propósito em tudo o que acontece. Pastor, o senhor não está dizendo alguma heresia com isso, não? Não, não sou eu que digo isso. Toda a provação que Jó experimentou teve um objetivo. Você que conhece a história de Jó, sabe que tudo que Jó passou ali, por permissão divina, Deus permitiu que Satanás deitasse e rolasse, desculpa a expressão, na vida de Jó. Mas Deus tinha um propósito para mostrar a Satanás que mesmo ele sendo acusado de só servir a Deus, porque estava cercado de bens, porque tinha saúde, porque estava vivendo bem, financeira e economicamente falando, tira o que ele tem para ver se ele continua sendo fiel. E Deus permitiu. Pode tirar tudo que ele tem. Depois ainda achou pouco, tira a saúde dele para ver se ele vai continuar. E o propósito de Deus ali foi que Satanás, mesmo fazendo todo aquele estrago na vida de Jó, Deus estava sendo glorificado, porque estava mostrando a Satanás que ele era um homem considerado íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Toda aquela provação foi para mostrar a Satanás que jamais aqueles que reconhecem, aqueles que têm conhecimento, aqueles que convivem com esse Deus que é soberano, cujos atributos todos eles existem e estão em evidência, jamais eles poderão negar o seu nome, a sua fé. Quando o mal lhe sobrevier sobre os seus servos, eles vão fazer uma leitura diferente daquilo que lhes sobrevirá. Ah, meus irmãos, vamos lembrar de alguns exemplos bíblicos lá no Antigo Testamento. Sabem por quê? Sabem por quê? O coração de Faraó foi endurecido pelo próprio Deus. Foi para que o nome dele fosse glorificado. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Vocês estão discernindo? Foi Deus que endureceu o coração de Faraó para que o nome desse Deus soberano fosse glorificado e ele reconhecesse que Deus é soberano e que os seus atributos são implacáveis. Diz o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Um outro exemplo, Moisés, sendo perseguido pelo exército de Faraó, montanhas à direita, lá aquelas cordilheiras de montanha que tem as margens do Mar Vermelho, à direita e à esquerda, e na frente um mar, chamado Mar Vermelho.
E o Senhor chega para Moisés diante desse desafio, dessa situação vexatória, e diz essas palavras: dize ao povo que marche. Cadê pastor Júnior? Pastor Júnior gosta muito de usar essa expressão. Estou marchando. Vou marchar. Ele está ali. Pastor Júnior, imagina. Deus chegou para Moisés e disse: diz ao povo que marche. Mandou marchar, viu? Você está correto. Você já viu se é possível alguém marchar sobre as águas? É possível? Dentro da lógica, à luz da razão, não. Se alguém vai tentar andar sobre as águas, só Jesus andou sobre as águas. E por consentimento e permissão e autoridade divina, diz: vem Pedro, anda também. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele estava caminhando, como se fosse em terra fixa, terra firme, só que era sobre as águas. O Senhor chegou para Moisés e disse ao povo que marche. Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Para mostrar que Ele é Senhor, soberano, que vive e reina para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor. Para tranquilizar o coração de todos nós, inclusive de mim também, eu vou citar aqui algumas passagens do livro do profeta Isaías. Eu pedi que ninguém saísse até a última expressão deste sermão, porque Deus falou muito ao meu coração. Deus me deu uma sensação muito tranquila. Se vier uma terceira grande guerra mundial, se por acaso eu vier a padecer dessa doença que está aí, ou alguma coisa assim, alguma tragédia na minha vida, fica tranquilo, meu filho. Eu estou no controle de tudo. Amém? Ele está no controle de tudo. A última palavra é a de Deus. Para tranquilizar os nossos corações, meus irmãos, o Senhor afirma através do profeta Isaías as seguintes promessas: agindo eu. Agindo eu. Vamos dizer bem bonito, bem forte: agindo eu. Quem impedirá? É esse Deus que eu conheço, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu temo, é esse Deus que eu reconheço como soberano. Isaías 43, verso 13: agindo eu, quem impedirá? Outra expressão: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, verso 6. Eu não posso fugir desta realidade. Eu não estou brincando de ser uma pessoa religiosa, temente a esse Deus. Eu conheço pelas suas misericórdias, pelo seu amor imensurável, pela sua soberania, que Ele age assim. Sempre agiu assim. E nunca deixará de agir. Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 45, versos 5 a 7. Ele diz ainda: eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Eu te cingirei, ainda que me conheces, ainda que não me conheces, digo, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Ele não é hoje como, Ele não age e nunca agiu, e não é como se Ele fosse um déspota, mas como um ser soberano. Infelizmente, o mundo não faz essa leitura acerca desse Deus, como nós fazemos depois que conhecemos a sua palavra. Contemplando os atributos divinos do Deus que é soberano, Davi reconhecia
que até mesmo aqueles que se tornaram inimigos de Deus também seriam seus inimigos ou adversários, porque eles não reconheciam a soberania de Deus, não reconheciam os atributos de Deus. E não foi por acaso que Israel mais tarde, através do profeta Isaías, disse: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, verso 4. Não se ouviu com os ouvidos, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Sadraque, Mesaque e Abidênego foram colocados lá numa fornalha, aquecida 7 vezes mais. Entretanto, quando saíram, nem o cheiro de fumaça havia nas vestes deles, porque o Senhor estava com eles naquela fornalha. Ele dá ordem às nuvens e as enumera. Jó 38, 37, Ageu 1, 10 e 11. Chova aqui, não chuva ali. Chove aqui, cai água aqui, não cai acolá. Ele é soberano. Meus irmãos, este restinho de horas de ano que nós temos, poucos minutos restam para a gente virar a página do nosso calendário. Lembremos-nos que tudo não está debaixo da vontade do homem, mas segundo a soberania de Deus. O homem pode até querer fazer, mas dentro de um projeto, dentro de um plano, dentro de um propósito de Deus, para que mais tarde, lá adiante, o homem reconheça que Deus é soberano. E tem mais uma coisa que você precisa de saber. Saia daqui com isso no seu coração. Não pense que as coisas acontecem só com os ímpios, não. Quantos partiram por causa dessa doença, servos de Deus? Homens e mulheres fiéis, dedicados, consagrados, até pastores. Nós tivemos a perda de alguns pastores em João Pessoa. Aqui em Campina Grande, o nosso estimado e querido e saudoso Samuel Dionísio de Veras. Pastor, e por que Deus não guardou? Pastor, Deus não podia ter poupado, Ele não poderia continuar vivo e pregando a palavra? Ele é soberano, essa é a resposta que eu tenho para lhe dar. Eclesiastes capítulo 9 diz que o que acontece ao ímpio, acontece também ao justo. Só que há uma diferença. O ímpio se desespera. O ímpio não sabe para onde vai, porque não reconheceu em vida a soberania, nem os atributos desse Deus. Mas o servo de Deus é diferente. Vinde, servo meu, tomai posse da herança que vos está guardada desde antes da fundação do mundo. Entrai nos céus de gozo. É diferente. Muito diferente. O fim daqueles que reconheceram os atributos e a soberania de Deus, em detrimento daqueles que desprezaram em vida. Meus irmãos, Deus é perfeitamente completo. Nada foge ao seu domínio e ao seu controle. E é por isso que devemos confiar no seu poder e na sua palavra. Lá no livro de Números, capítulo 23, verso 19, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: Ele não é o homem para que minta. Ele não é o homem para que minta. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12, eu velo sobre a minha palavra, eu honro, eu cumpro a minha palavra. Mesmo que haja ameaças, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja crise, mesmo que alguns percam o emprego, mesmo que alguns percam a saúde, mesmo que alguns percam a vida, humanamente falando, nós não podemos perder a esperança de que um dia nós estaremos no céu de gozo para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 46, o salmista Davi também, de autoria dele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Salmo 91, aquele que se esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 139 que nós lemos. Davi diz, ainda que eu esteja nas alturas, ainda que eu vá para as profundidades, ainda que eu vá, tome as asas da alva até os oceanos, ainda assim, tu estarás comigo. Amém. Em Romanos, meus irmãos, esses atributos de Deus, eles são visíveis. Quando a gente estuda a teologia propriamente dita, nós aprendemos que o homem, para crer em Deus, não precisa de ter uma Bíblia em suas mãos. Não é preciso. Preste atenção no que eu estou dizendo, não sei se você está entendendo. Vou repetir. Para que o homem creia em Deus, não é preciso, não é necessariamente, não é preciso para ele crer em Deus ter que ter uma Bíblia. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos, conforme eu li para vocês no capítulo 1, verso 18 a 20. Os atributos de Deus são visíveis. A obra da criação seria o argumento cosmológico. Olha para a natureza, vê toda a obra da criação. A criação e a própria criatura exige a presença de um ser soberano que foi quem planejou, arquitetou e criou tudo que está, toda a natureza. A natureza não é fruto de uma explosão do Big Bang. A natureza não existe, como alguns dizem que o homem veio do macaco. São interpretações malignas, diabólicas, para tentar tirar o direito do homem reconhecer que Deus é soberano. O argumento cosmológico é um deles. O argumento antropológico não existe. Não tem como alguém estudar de forma tão perfeita como o homem foi criado. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. O homem pode fazer uma flor como essa aqui, mas ela não tem perfume. Ele pode fazer muitas coisas, mas ele não consegue fazer um ser existir. Estão querendo clonar os seres humanos, mas não é criação. É que o homem está querendo se tornar e se comportar como se fosse Deus. A criatura humana foi tão perfeita na obra da criação que foi considerado imagem e semelhança de Deus. E um outro argumento é cristológico, que chama-se união hipostática. Deus tinha, através de Cristo, Jesus, natureza humana e natureza divina. Os céticos não acreditam e não admitem a existência de Deus, por isso que cria-se tantas filosofias, tantas interpretações absurdas, cada uma mais absurda do que a outra. E o homem tem agido como se fosse um Deus. Estamos concluindo. Davi, neste salmo, ele procurou traduzir, interpretar e fazer uma interpretação, estou fazendo aqui uma redundância, né? Contemplativa do Deus que é imutável, que é eterno, que é glorioso e que é soberano. Sócrates, um filósofo conhecidíssimo, declarou: se o homem é inteligente, logo deve ser inteligente a causa que o criou, a suprema inteligência. Um professor agnóstico, zombando de uma certa aluna em sala de aula, ele disse: minha filha, eu lhe darei uma laranja se você provar que Deus existe.
A moça disse: professor, eu lhe darei 2 laranjas se o senhor me mostrar onde Deus não está. Conclusão. Ano passado, todos nós fomos impactados e pegos de surpresa. Eu disse a princípio desse sermão: nada surpreende Deus. Nós é que somos surpreendidos. Terminamos o ano passado desejando e felicitando a todos um feliz ano novo, Deus abençoe, todo mundo naquela confraternização, Réveillon, muita gente celebrando a passagem do ano velho para o ano novo. Logo em seguida, nos primeiros dias do ano que está findando hoje, nós fomos pegos de surpresa com essa desgraça que está aí, essa praga da China. Não sabemos o que pode acontecer em 2022. Há suposições que possivelmente, segundo falei há pouco, afirmam que haverá uma terceira guerra mundial. Não importa o que sobrevenha, não importa. O que nos importa é sabermos que Deus está no controle de tudo. Quem pode dizer amém? O que é importante é saber que aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão no mundo. Amém? O importante é a gente passar de um ano velho para um ano novo, usando ou fazendo nossas as palavras: se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que nós devemos deixar o ano velho para trás, dar um adeus e receber um ano novo, que estamos prestes, dentro de mais algumas horas, recebermos. Fiquemos em pé. Se você sair daqui hoje reconhecendo, ou você que está em casa, que acompanhou todo esse sermão, o último sermão do ano, e pensar em tudo que você ouviu, refletir, 2022 pode ser um ano complicado, turbulento, difícil, cheio de tragédias, cheio de mazelas, cheio de muitas coisas, inclusive piores do que aconteceu esse ano, mas você não vai se sentir abalada ou abalado. Amém? Você vai se sentir firme. E quero concluir dizendo uma coisa para vocês. Esse ano, para mim, é como se não tivesse havido pandemia. Para mim. A gente teve muitas perdas, sentimos as perdas que tivemos, mas Deus nos guardou de tal maneira que é como se não tivesse havido pandemia, nem crise nenhuma. Sabe por quê? Porque esse Deus que é soberano, Ele cuida da gente. Ele cuida de nós. Mesmo em meio às tempestades, Ele está conosco para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos dar disposição e coragem para enfrentarmos e reagirmos todas as dificuldades. Amém? Espero que você, internauta, telespectador, continue conosco amanhã para receber mais uma vez a palavra de Deus. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez um dos cantores do ministério da LPC, Luz para o Caminho. Até amanhã. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter 2 olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser.
quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser.